Que bom que você está aqui essa noite, né? Provavelmente você já cumprimentou quem está ao seu lado. Se não fez, faça, né? Abençoe quem está próximo de você. Eu acho tão bom quando a gente está reunido aqui, porque nessa reunião aqui, na casa de Deus, nós temos um ambiente aqui como um ambiente de família, não é? Nós temos a nossa família geracional, nós temos a nossa família genética, temos nosso cônjuge, temos nossos filhos, alguns como eu já têm os seus netos, há até aqueles que já devem ter bisnetos, não sei, mas a verdade é que a família é aquele ambiente de intimidade, aquele ambiente de comunhão. E interessante que hoje pela manhã nós observamos aqui alguns irmãos que já foram aqui da Fé para Todos há muito tempo e que vieram hoje pela manhã fazer uma visita aqui na igreja. E como é que é interessante a comunhão que a gente mantém, a alegria, o prazer, a satisfação quando nos cumprimentamos e falamos uns com os outros. Isso por quê? Porque nós temos um laço. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós estamos aqui todos reunidos na presença de Deus. A cada dia Deus vai acrescentando mais membros a essa família. E eu diria que o nosso Deus, que é esse Deus tremendo que não esquece de nós, Ele nos abraça como a filhos. E se nós, numa família genética, conseguimos ter uma intimidade tão grande, imagina pertencer à família de Deus. A família de Deus também é um lugar onde nós somos abraçados. Durante o próximo mês, que é o mês de agosto, nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade. Bem verdade que esse culto é um culto mais um tom assim evangelístico, mas o que eu digo é o seguinte: nós chegamos na casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus, recebemos essa palavra, cremos e somos recebidos na família de Deus. E como uma família genética, a família cresce, a família se desenvolve, né? Tanto o casal cresce no seu relacionamento, como vem os filhos e há aquele cuidado todo com os filhos, aquela preparação para a vida, não é isso? Mas quem é pai sabe, quem é mãe sabe que nós acompanhamos os nossos filhos. Já agora os meus filhos estão criados e eu tenho os meus netos, mas nós acompanhamos os nossos netos com cuidado, queremos saber se está tudo bem, se há algum problema, nós fazemos de tudo para apoiá-los, porque eles fazem parte da nossa família. E na família espiritual a mesma coisa. Nós conhecemos a Deus, estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo, adoramos a Deus, servimos uns aos outros, nos amamos, não é? E o tempo passa e a gente precisa crescer. Então, nós vamos falar sobre amadurecimento, mas nós vamos falar sobre amadurecimento sem deixar de trazer também uma palavra para a vida de cada um, e principalmente aqueles que não conhecem a Deus precisam conhecer a Deus, não é? Não só aquele conhecimento inicial, mas saber como é que Deus age. Então hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante: obediência. Pode falar? Obediência? Obediência. Obediência, muitas vezes, essa palavra é recebida como se fosse um castigo. Então, quando você diz assim, fulano tem que obedecer, o filho tem que obedecer o pai, e etc. e tal, o empregado tem que obedecer o patrão, isso pode vir para o nosso entendimento como uma palavra de castigo, mas não é. Não é. Então, eu queria ler um texto que vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre isso. Está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Nós vamos ler só os 4 primeiros versículos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti
farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos ter um momento de oração? Curva a tua cabeça. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, que guia, que dirige as nossas vidas, um Deus que tem projetos para cada um de nós, Senhor, e nós queremos te pedir que nesse momento, que o teu Espírito Santo possa tocar e agir na vida de cada um dos teus filhos aqui, e que nenhuma interrupção prospere, nenhuma distração prospere, mas que todos eles possam estar ligados e aptos para ouvir a tua palavra, e que a tua palavra venha, Senhor, ao coração de cada um deles de uma forma apaixonada, de forma que eles a tomem e recebam a tua palavra, recebam o teu ensinamento, Pai, em nome de Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Está todo mundo bem? Queria ouvir a tua voz. Está todo mundo bem? Tranquilo? Frio, né? Carioca não gosta de frio. Chega em frio, tempo de frio, o carioca se encolhe todo, quase não se mexe. Que fará? Falar, não é isso? Então, estou trazendo uma passagem aqui que fala da vida de Abrão. Ainda é Abrão. Não é? É o início, né, da história de Abrão na Bíblia. Abrão é um homem tão importante que ele impactou 3 religiões. O cristianismo, o protestantismo e também o islamismo. Mas a palavra que nós vemos aqui dada a Abraão nos leva a entender o seguinte, que há 2 princípios básicos no nosso relacionamento com Deus. 2 princípios básicos. Qual é? Primeiro, ouvir. Diga, ouvir. E segundo, obedecer. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir nos leva a crer, e a fé também nos leva a obedecer. Amém? Agora, obediência na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, não é algo opcional, não é alguma coisa que a gente escolhe fazer ou não fazer. Muito pelo contrário, é algo fundamental na nossa vida de fé. É fundamental obedecer. Por quê? Porque não existe adoração sem obediência. Não existe adoração sem obediência. Você adora em quem você crê e a quem você entende que é Senhor sobre a sua vida, não é assim? Então, também não existe milagres se não for através da obediência. Nós todos aqui precisamos ser tocados. Há coisas nas nossas vidas que precisam de uma solução, que nós precisamos de uma resposta de Deus, mas isso só vem através da nossa obediência. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Olha a palavra do Senhor para os seus discípulos. Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, na verdade, essa declaração de respeito à minha autoridade é uma declaração vazia. Por quê? Porque vocês me reconhecem, pelo menos verbalmente, como Senhor, mas não estão prontos para fazer a minha vontade. Não desejam fazer a minha vontade, ou não fazem a minha vontade. Todos nós temos que entender uma coisa: Jesus é Salvador? Ele é Salvador. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas Jesus também é Senhor. Fala assim: Jesus é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele precisa ser obedecido, né? Então, eu queria falar sobre algumas partes importantes nessa palavra de Deus a Abrão. A primeira palavra que Deus diz a Abrão é assim: disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Eu fico pensando como é que pode Abrão ouvir uma ordem dessa de Deus e obedecer. Naquele tempo,
ele não tinha Bíblia, ele não tinha pastor para orientá-lo, não tinha igreja. Já parou para pensar nisso? Não tinha nada disso. Não tinha PG para ele funcionar, ou para ele frequentar, né? Não tinha PG. Não tinha os devocionais diários que um bom grupo aqui da igreja recebe toda manhã. Não tinha esse projeto que nós temos de leitura da Bíblia. Não existia nada disso. No entanto, Abrão ouve aquela palavra de Deus e ele obedece mesmo assim. Mesmo assim. Hoje, se você for olhar para os nossos dias, estava aqui o pastor Leonardo falando da tecnologia. Que bom, viu? Na verdade, essa é uma palavra em inglês, né? Care, porque o R é ar, né? Code. É isso mesmo? A pronúncia, né? Pois não? Então, ele achou interessante, porque ele aponta o celular para ali, pá! Pode fazer a oferta dele. Hoje nós temos tudo. Hoje você tem o Dr. Google, que te dá qualquer informação. Hoje você recebe as notícias em segundos. Sabe, hoje você conversa com uma pessoa distante. Hoje você tem acesso a qualquer informação que você precisa em relação à Bíblia, em relação ao assunto, dentro da palavra de Deus. Hoje você se reúne na igreja. Hoje existe reunião de mulheres. As mulheres estão juntas para apoiarem umas às outras e adorarem juntas. Tem reunião dos homens com o mesmo propósito. Tem um grupo de jovens e esses jovens estão unidos. No meu tempo, quando eu entreguei minha vida a Cristo, não tinha muito dessas coisas. Casais, encontro de casais, isso não existia. Hoje a igreja tem tudo. Hoje a igreja tem tudo. E nós temos tudo na nossa mão, mas infelizmente, muitas vezes temos dificuldade para obedecer. Deus, ele não se apresenta para Abrão, ele chega e diz: sai, sai da tua terra e da tua parentela. Na verdade, Deus queria tirar Abraão ali do seu ambiente, porque ele tinha um propósito para a vida de Abrão. Deus tinha um projeto, tinha um plano para a sua vida, e às vezes nós não entendemos, mas muitas vezes Deus nos tira de certa posição para uma outra posição, e a gente fica assim meio que questionando a Deus. Por quê? Em vez de perguntar para quê. Por quê? Porque ali, onde Abrão estava, já não era o lugar onde ele deveria estar. Deus tinha um projeto para a vida dele, ele precisava sair daquele lugar onde estava. E eu me lembro dos casais, né? A gente casa e Jesus vai falar a mesma coisa, Deus vai falar a mesma coisa. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. E aí tudo muda, porque você sai da casa do teu pai e da tua mãe e você vai criar uma nova família. E aí, quando você cria um novo núcleo familiar, não cabe mais intervenção dos pais na vida dos filhos. Claro que há um respeito, mas os filhos precisam sair dali, eles precisam crescer. Aquele filho mimadinho que o pai faz tudo por ele, esse filho vai crescer e vai dar problema. Ele precisa aprender, ele precisa crescer. E o casal só cresce quando ele se une em amor e começa a tomar as suas decisões, dirigir os seus caminhos, traçar os seus planos, os seus projetos. Se a mulher ficar falando assim, mas a minha mãe era assim, se o marido começar a falar, a comida da minha mãe era melhor, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, quando você casa, o objetivo principal é que o relacionamento cresça. E se forme um núcleo ali, para que os filhos que vêm como resultado desse amor, eles encontrem um ambiente de paz e de acolhimento, mas também de disciplina, de orientação, para que eles cresçam e amadureçam. Quando Deus fala também, tem o seguinte, tem gente que fala assim, Deus falou comigo isso, isso, isso. Sei não, pastor. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Se foi Deus que falou, não cabe opinião de ninguém, cabe obedecer. Se Deus fala com você, cabe obedecer. Eu sempre digo o seguinte, quando Deus fala, você não tem dúvidas. Se você tem dúvida, é porque Deus não falou. Isso é uma coisa. Agora, quando Deus fala, você sabe que foi Deus que falou,
mas você fica ali reticente, aí é desobediência. Né? Então, quando Deus fala, não cabe opinião. Tá? É interessante que a palavra igreja vem da palavra eclésia, não é isso que significa tirados para fora. Tirados para fora. Deus estava chamando Abrão para um caminho que ele tinha preparado. Ele estava ali formando um povo através do qual ele ia trazer ao mundo Jesus. Não é? E nós todos estávamos vivendo as nossas vidas, a grande maioria aqui, e nós fomos tirados do meio onde estávamos para um outro meio. Por quê? Não cabia mais. Não cabia mais. Não quer dizer que você virou antissocial, não. Olha, eu tinha amigos. Amigos que nós saíamos, né? Tínhamos a nossa comunhão, a nossa amizade. Só que depois que eu conhecia Cristo, determinados lugares já não serviam mais para eu ir. Porque agora eu tinha consciência do que agradava e do que não agradava a Deus. Determinadas companhias já não eram companhias interessantes. Entendeu? Por quê? Porque as práticas, os lugares frequentados, e mesmo os assuntos conversados, agora já são assuntos que não cabem mais na minha boca, nos meus ouvidos. Então, Deus tira Abrão ali da sua terra, né? E a obediência é interessante, ela tem 3 pontos fundamentais. A obediência, ela precisa ser imediata. Sabe, em relação a Deus, se Deus fala alguma coisa, nós temos que obedecer imediatamente. Em segundo lugar, ela precisa acontecer também internamente. Sabe aquela história que a pessoa obedece, mas por dentro, ela, não, eu não concordo, vou obedecer porque eu sou obrigado. Né? Não, tem que acontecer internamente também. E outra coisa, ela precisa ser uma obediência total. Uma obediência por inteiro. A Bíblia conta a história de um rei, o primeiro rei de Israel, que o povo pediu um rei, e Deus levantou então Saul para ser o rei. E Deus chega para Saul e fala assim, Saul, olha, ataca os amalequitas e extermina todos, a todos, não só os soldados, mas todo o povo, os animais, era para exterminar todo mundo. Aí Saul vem voltando, né, da jornada dele, e aí Samuel chega. Aí Samuel pergunta para ele, que barulho é esse? Não, você obedeceu aquilo que Deus falou? Ele falou, não obedeci. Então, o que fazem esses animais aqui? Aí chega Saul para Samuel e fala assim, não, eu preservei alguns animais aqui, né? O melhor dos animais, mas é para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel repreende dele e fala assim, olha, Deus não tem prazer nesse tipo de entrega, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E por causa da desobediência, Saul perdeu o reino. Ele perdeu o reino, porque ele preservou o rei dos amalequitas e o melhor dos animais. Né? Quando o profeta chega para repreender, ele, não, é para oferecer o holocausto. Nada. Ele botou o olho mesmo naquilo que era melhor. Não obedeceu, tá? A gente precisa ter cuidado para não oferecer a Deus aquilo que Ele não pediu. Né? Tudo que a gente faz na casa de Deus, a gente faz em obediência. E a gente faz de coração sincero. Então tem 2 coisas. Primeiro, dar aquilo que Deus não pediu, sabe? Não é uma boa atitude. Agora, abrir o coração, ser generoso para fazer aquilo que Deus ordena, aí sim, aí é a sua fidelidade. Né? A sua fidelidade. Obediência, ela não tem a ver muito com felicidade, ela tem a ver com fidelidade. Sermos fiéis, fiel a Deus. Porque nós vamos observar que por causa da obediência, Abrão foi um homem riquíssimo. Deus o abençoou abundantemente. Ele tinha tanto gado, ele tinha tanta coisa, que chegou um tempo, ele teve que se separar do seu sobrinho. Porque os 2 ficaram riquíssimos. Ló enriqueceu por causa do seu tio. E chegou um momento que havia briga entre os pastores, de um e de outro. Então, Abrão chega para Ló e fala assim, Ló, não dá mais para a gente caminhar junto, a gente ficou muito rico,
e a terra não suporta tudo que nós temos. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não é isso que aconteceu? Por quê? Porque Deus abençoou tremendamente a Abrão. A obediência gera prosperidade. Pode falar isso? Obediência? É isso aí. Obediência gera prosperidade. Vamos seguir em frente. Segunda palavra que nós ouvimos aqui. Então, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro, a primeira ordem, sai. A segunda, vai. Duas instruções. Vai para a terra que te mostrarei. Sabe, eu falei aqui que Abraão não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha orientação nenhuma. E ele não tinha GPS nem Waze. E Deus também não revelou para ele onde ele iria, né? Mesmo assim ele obedeceu. De qualquer forma ele obedeceu. Por quê? Porque Deus não revela tudo de uma vez. Deus não revela tudo de uma vez. Sabe, Jesus nos chamou para uma caminhada. E a nossa vida espiritual é uma caminhada. Então Deus não vai revelar para você o final, mas Ele vai te dar o caminho. E você em obediência deve andar nesse caminho, crendo que esse caminho vai te levar a algo que vai ser bom para você e para os seus. Então, Deus não vai revelar tudo. Você vai passando de fases. Eu falei aqui de amadurecimento. Amadurecimento é assim, não é assim? Você não vai passando de fases? Você é um bebezinho, não sabe nada, não sabe fazer nada, os pais cuidam de tudo, daqui a pouco você aprende começa a aprender a comer, daqui a pouco você fala as primeiras palavras, geralmente é papai. Estou mexendo com as mulheres aí. A mulher fica em casa treinando, fala mamãe, mamãe, fala mamãe, ou então a avó, fala vovó. A criança não vai falar pai, é difícil, né? Estou brincando aqui, mas a verdade é que a gente vai passando de fase. Aí já começa a comer sozinho, já começa a falar algumas coisas e vai crescendo, vai para a escolinha, começa a aprender a viver com outras pessoas, começa a aprender a repartir, a dividir, não é isso? E vai caminhando. Na vida espiritual é a mesma coisa, é que nem videogame. Você vai passando de fases. Você começa nécio, começa ignorante sobre muitas coisas, mas ao passar do tempo você vai conhecendo a Deus, Deus vai te revelando a vontade dEle, o propósito dEle para a tua vida. Aí você vai crescendo e você vai amadurecendo. E quando você já está num certo patamar, você começa a obedecer sem que seja uma coisa sacrificante. Porque vai se formando no teu coração um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, a palavra de Deus vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Para quem tem alegria e prazer em obedecer a Deus, os mandamentos de Deus não são penosos. Agora, muitas vezes, nós não queremos deixar a zona de conforto. Abraão estava ali e estava bem, ele tinha sua esposa, estava tudo resolvido, tudo bem, ele estava vivendo uma vida tranquila. Então, Deus o tira dessa situação de conforto e dá a ele uma ordem, vai. Quem não está pronto para deixar o velho, também não está pronto para receber o novo. Eu não sei aqui vocês, já passei experiências na minha vida de que eu entendi a princípio que eu estava dando um passo atrás. Mais para frente eu fui entender que eu estava dando passos para frente. Já aconteceu com alguém isso? Vendo? Algumas pessoas levantaram a mão. Parece que ia ser uma furada. Olha, eu estava tão bem aqui, eu já vi o meu horizonte, eu vi um futuro, aí Deus me tirou daqui e me colocou em outro lugar. Ou numa outra empresa, ou numa outra cidade, numa outra igreja. A gente se converteu na Assembleia de Deus da Penha, igreja grande, muito grande, naquela época já tinha mais de 5 mil membros. E aí fomos para Brasília, uma igrejinha pequenininha. Então, é difícil você deixar aquilo que você já está acostumado. Quando tudo está dando errado, a gente não quer sair. Ou melhor, a gente quer sair. Mas quando tudo está dando certo, não.
Mas e quando tudo está dando certo e Deus manda sair? Como é que fica? Qual é que é a nossa atitude? Não é? Se depender só da nossa força, a gente não sai. A gente quer o conforto, a gente quer, sabe, a estabilidade, aquilo que a gente está acostumado. Aquilo que a gente está vivendo e já está acostumado com aquilo. É que nem carro velho. Você vai trocar o carro velho e aí você fica naquela, poxa, será que eu vou comprar um outro carro? Também que não é novo, ele é semi-novo, tem garantia disso, daquilo, mas o meu velho, eu já sei os problemas dele. Né? Já sei o problema que ele está tendo. Quando tem um probleminha tal, eu sei que é aquilo. Né? Quando tem um outro problema, eu sei que é aquilo outro. Aí tu pega um carro novo, está andando lá, todo bobo, daqui a pouco o carro para. E aí? Eu não sei nada desse carro ainda. Vou ter que aprender. Né? Eu vou ter que aprender acerca disso. Então, é importante que a gente entenda que muitas vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto e vai nos levar para uma zona de confronto. Nós vamos ser confrontados. Esse é o meu terceiro ponto. Temos que deixar a zona de conforto. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos tira dessa zona de conforto para a zona de confronto para nós amadurecermos. Quem é que não concorda aí que crescer dói um pouco? Dói um pouco, meu irmão. Você não amadurece se você não vivenciar coisas. E às vezes as coisas são ruins. Você vai andar de bicicleta, vai aprender. Aí eu estou cansado de ver isso. A gente, pai, né, leva o filho para a rua lá e fica lá. Vai. É aquela luta, né? Ainda bem que é logo quando a gente é novinho, porque depois de velho, dá ruim. Como é que a gente vai fazer isso, velho? Dói tudo, dói a coluna, dói o pescoço, dói tudo. Então, quantas vezes a criança cai, se machuca, até o dia que ela aprende. Então, a zona de confronto é uma zona onde você vai crescer como em nenhum outro lugar. Onde você vai vivenciar um novo que vai ser difícil no início, mas vai fazer você mudar de etapa. Vai fazer você conquistar novas coisas. Vai fazer você amadurecer. A zona de conforto ela é agradável, você está acostumado com tudo, você sabe de tudo. Está dando tudo certo. Mas Deus diz para Abrão assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela. Não era para quebrar, simplesmente para quebrar o sistema, não. Deus dá essa ordem porque Deus tinha algo muito maior para Abrão. Quando você crê em Deus e Deus te tira de um lugar, é porque Ele tem um outro maior para você. Quando você está em determinado lugar e você confia em Deus, e de repente a situação muda, parece que fica adversa de uma hora para outra, mas não é adversa, é porque Deus está te capacitando, Ele está te fortalecendo. Eu já contei aqui que eu saí de uma empresa que era a era pré-histórica da informática. Né? Quem já ouviu falar em cartão IBM aí? Alguém já ouviu falar em cartão IBM? Aquele cartãozinho todo perfuradinho, aquelas colunas. Então, trabalhei numa empresa que tinha aquilo ali. Então, era a pré-história da informática. Aí eu saio dali e vou para uma empresa de roupa, vender roupa. Eu já contei isso aqui. E eu ia para o estoque. Eu não sei dobrar uma camisa até hoje, meu irmão. Olha que luta que eu ia passar ali. O que eu vou fazer numa loja de roupa, no estoque? Volta aquelas roupas todas que o cliente não quis levar, aí eu tenho que dobrar e botar no lugar. Ia dar ruim. Eu falei, pronto, não deu certo. Mas foi nessa empresa aí que eu aprendi quase tudo que eu sei sobre administração. Olha aí, eu pensando que, puxa vida, vou para um lugar, não vai dar nada certo, vai dar tudo errado, mas tudo que eu aprendi ali serviu para o meu outro emprego. Eu fui gerenciar uma loja e tinha 3 empregados, tinha um estoquista, tinha uma pessoa no escritório e tinha uma balconista. Nunca tinham trabalhado, eu tive que ensinar o trabalho aos 3. E se eu não tivesse aprendido? Como é que ficava? Né? Como ficaria? Então, muitas vezes, sair da zona de conforto é algo que vai te fazer crescer e Deus vai com certeza te colocar em algo maior. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus. Deus tem algo maior para tu, meu irmão. Deus, olha, o nosso Deus é um Deus de crescimento. Ele está sempre nos preparando e nos capacitando para postos maiores.
Eu falo, olha, o meu filho Anderson, imagina um adolescente tímido. A pessoa olhava para ele, todo mundo que conheceu a nossa história antes, conheceu o Anderson antes. Se viesse para aqui, passasse um tempo e voltasse 10 anos depois, não reconheceria mais ele. Por quê? Aquele garoto tímido se tornou líder de louvor da igreja. Começou a cantar, adorar a Deus, né? Com uma desenvoltura, com uma tranquilidade. Fala, como é que pode? Hoje ele está lá em Portugal, está pregando em igrejas, está servindo lá num PG, entendeu? Mudou completamente. Mudou completamente. Por quê? Deus preparou ele para coisas maiores. Olha para o lado e diz assim para a pessoa que está do teu lado: Deus vai te preparar para coisas maiores. Agora, importância da obediência. Só vive promessa quem obedece. Só vive promessa quem obedece, meu irmão. Se você não obedece, você não vai viver promessa nenhuma, tá? Eu tenho que correr um pouco por causa do horário. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Palavra de Deus para Abrão. Ele não tinha nada ainda, ele apenas ouviu Deus falar, mas ele tinha a palavra, ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra. E quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Quando Deus te dá uma direção, querido, vai, segue, não tema, não olhe para um lado nem para o outro, siga, porque aquele que te indica o caminho vai estar contigo ao teu lado. Amém? Ele vai estar contigo, ele vai caminhar contigo, ele vai te dar vitória. Tá? Muita gente não chega, muitas vezes, aonde quer, porque não sabe nem aonde está. A pessoa não sabe onde é que está perdida. Se você está numa situação dessas, a palavra é para você essa noite, meu irmão. É hora de você se equilibrar, sabe? Tomar essa palavra e olhar para frente. E olha, a minha vida vai mudar de rumo. Eu vou buscar a Deus e vou seguir em frente. Eu vou vencer. Eu olho assim, parece que tudo é muito difícil. Mas se você confiar em Deus, Ele abre as portas. Se você confiar em Deus, Ele te dá vitória. Se você confiar em Deus, Ele derrota os teus adversários. Aleluia. Porque Ele é que vai te fazer chegar lá. É Ele que vai te fazer chegar lá. Né? Eu conheço um camarada na internet, um youtuber, né? Ele diz assim: se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É isso mesmo. Se a pessoa não sabe para onde vai, se chegar em qualquer canto, tá bom, porque ele não tem nenhum objetivo. Não sabe para onde está indo. Então hoje, você é chamado para quê? Sabe aquela história do Waze, né? Que você está caminhando, aí comigo acontece muito isso. Daqui a pouco, tudo muda. Eu botei lá que eu quero ir para a Fé para Todos, daqui a pouco está mandando eu ir para a Avenida Brasil. Eu falo, como é que é? Aí tem uma opção lá, recalcular a rota. É isso não? Aí você clica ali, ele recalcula a rota. Muita gente está precisando disso. Recalcular a rota da vida. Sabe? Mudar. Você está sendo chamado hoje para deixar o medo, deixar a angústia, deixar a depressão, deixar, sabe, o temor, deixar muitas vezes a timidez. São coisas que te amarram, te prendem e você não caminha, você não anda, você não evolui. Então você tem que abrir o teu coração e deixa Deus recalcular a tua rota. Essas coisas todas, hoje Deus está falando para você assim: sai. Amém? Eu acho que eu estou falando para alguém aqui. Sai, né? Aleluia. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Mas eu não sei, parece que não. Eu acho que vai dar errado, meu irmão. Confia no Senhor. Deus nunca vai te colocar em furada, meu irmão. Se Ele te mandar para um lugar, é porque Ele tem vitória para você ali. Ele vai te abençoar naquela área ali. Infelizmente, hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque se prega um evangelho, e muitas igrejas lotam, porque é um evangelho que só oferece bênção. Mas a vida espiritual não é assim, não. Tá? E você já vai entender por quê. Claro que Deus te abençoa,
mas você precisa crescer, você precisa conhecer a Deus, você precisa caminhar e entender que toda renúncia vai gerar uma conquista no céu para você, meu irmão. Toda renúncia, tudo que você tiver que abrir mão, Deus vai te dar a recompensa. E para terminar, o 5º ponto, não dá para obedecer sem fé. Porque olha só o que ele diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Que te mostrarei, quer dizer, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem apresentou nada, ele falou que iria mostrar, né? Mas você só vai tomar essa decisão se você crer. Deus nunca vai te dar aquilo que você não tem fé para ver. Se você não tem fé, porque a fé é certeza das coisas que se esperam. Paulo vai dizer mais, ele vai dizer que aquilo que já aconteceu, ou seja, que fé é essa sobre algo que você já está vendo? Não, fé, ela implica exatamente em algo que você não tem, mas você crê que Deus vai te dar. Isso é que é fé. Fé não é assim, eu quero um carro novo, está aqui, ganhei um carro novo. Não. Eu me lembro quando a gente estava começando os projetos aqui para construção, né? E eu estava conversando com um pastor e outras pessoas, e aí nós estávamos todos firmados em promessa de Deus. Olha, Deus nos deu e Deus vai nos abençoar. Eu concordo com isso, e Deus tem nos abençoado, não é verdade? Só que assim, a gente entrou meio que pela fé mesmo. E nós esperamos o agir de Deus em cima da nossa fé. E aí Deus foi e nos deu o terreno, nos deu condição de construir tudo isso aqui. Parece pouca coisa, mas é muita coisa que já se fez aqui. Já se gastou muito dinheiro aqui, porque Deus tem abençoado. Deus abriu as portas e Deus vai nos levar à vitória. Tá? Em Gênesis 15:5, Deus vai dizer para Abraão exatamente isso, né? Ele diz para Abraão assim, conduzindo até fora, disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Aleluia. Glória a Deus. Eu já falo aqui, eu falo assim para vocês, olha para o céu, né? Vê as estrelas. Imagina a quantidade de gente que vai ser salvo e vai encher esse lugar aqui. E a gente vai ter que abrir outras igrejas, nós vamos ter que ampliar o templo, porque há muita gente a quem Deus quer se revelar, porque Deus nos ama. Deus não quer que as pessoas se percam. Pelo contrário, Ele cria meios, métodos, projetos, exatamente para que essas pessoas sejam alcançadas. Inclusive nós. Não ouvi nenhum amém, um silêncio de morte aqui. Porque assim, nós somos importantes, porque Jesus falou assim, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Amém? Glória a Deus. Pensei que eu estava sozinho aqui, falei, não vamos conquistar nada, né? A fé me tira do lugar onde eu estou e me leva para o lugar em que Deus quer me levar. Que Deus quer me levar. Claro que você pode orar a Deus e pedir, né, coisas a Deus, você pode, mas tenha sempre em mente o seguinte, Deus já tem um projeto para a tua vida. E vou te dizer, o projeto de Deus, ele vai ficar muito além daquilo que o teu coração possa imaginar. O melhor futuro que você imaginar fica bem aquém daquilo que Deus tem para você. Você recebe isso? Amém? É isso mesmo. O problema é que a gente age pouco, fala muito, mas age pouco. A gente fala, comenta, é aquela história, mas a gente não toma decisões, não age. E se você faz sempre a mesma coisa, você vai viver sempre as mesmas coisas. Então, há um momento em que você tem que tomar uma atitude, né? E se você crer, sabe o que vai acontecer? A colheita vai ser infinitamente maior. Eu sou tão grato a Deus, sabe por quê? Porque eu já passei algumas experiências, como eu falei aqui, de incerteza. De incerteza. Mas depois de passar tudo isso, agora já quase chegando aos meus 70 anos, eu vejo como Deus cuidou da minha vida. Como Ele cuidou da minha esposa, como Ele cuidou dos meus filhos, como Ele tem cuidado de todas as coisas. Por quê? Porque
Deus vai te dar infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Essa palavra é uma palavra verdadeira. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Né? Então, a promessa de Deus é interessante. Deus muda o nome de Abrão. Dá uma viradinha de página lá para o capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha aqui. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Amém? Aí eu fui ver, né? Poxa, Abrão para Abraão, mesma coisa, botou um azinho ali, mas olha só que interessante. Olha só. Abrão significa pai de excelência. Diga, pai de excelência. Agora, Abraão significa pai de multidões. Pode falar? Pai de multidões? De Abraão, Deus estava criando uma nação, um povo. Quando ele diz assim, olha para o céu, está vendo lá as estrelas? A tua descendência vai ser maior do que isso, mais do que a areia da praia. Amém? Aí quando eu vejo a situação que eu citei aqui do Anderson, e já vi isso na vida de muita gente, Deus é especialista em pegar pessoas simples. Simples, Ele pegou pescadores para andar com Ele. É ou não é? E Ele transforma o futuro dessas vidas de uma forma extraordinária. Extraordinária. Amém? É assim que Deus faz. Toda promessa é um convite para enxergarmos o futuro. Você pode pegar a vida de Davi. Davi foi ungido, um garotinho, né, de 15, talvez 14 anos, 16 anos. E ele foi ungido rei de Israel. Mas levou 16 anos para ele ser ungido rei de Israel pela segunda vez. Porque na verdade, teve 3 unções sobre a vida do rei Davi. A primeira só para um povo e depois para a nação toda, as outras 2. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. E depois de 13 anos, depois de ir para a casa de Potifar, e Deus o abençoar ali, e ele passar por aquela traição terrível, aquela calúnia, ele foi preso, passou um tempo na cadeia, mas depois de 13 anos, ele interpretou o sonho do faraó, né? E deu a ele orientações para como ele deveria cuidar no período de fome, e Faraó fez dele governador do Egito. Estava abaixo somente do próprio Faraó. Para vocês terem uma ideia, Faraó naquele tempo era Deus para o povo. Ele tinha poder para matar e para deixar viver. Tudo que ele falasse poderia ser o maior absurdo do mundo, se cumpria. E José se tornou governador do Egito. Levou 13 anos. Pode ser até que no início você fique de crise em crise, mas a verdade é que Deus vai te colocar de glória em glória, vai te fazer crescer, vai te fazer amadurecer, vai te dar experiências com Ele, vai preparar você para lugares maiores. O que você tem que fazer? Vai lá e veja. Fique em pé em nome de Jesus. Você tem que tomar uma atitude. Bênção, sabe de uma coisa? Deus fala para ele assim, olha, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que significa isso? Meu irmão, se você confia em Deus, se você confia no Senhor mesmo, você não é aquilo que você vai receber. Você é aquilo, sabe, que você é, ou seja, você é uma bênção. Você vai ser abençoado e você vai abençoar o lugar onde você for. O que você fizer vai ser bem sucedido. Não é? Você vai ter autoridade para abençoar aqueles que andam contigo.
Aqueles que adentrarem a tua casa vão ser abençoados. Aqueles que trabalharem com você vão ser abençoados. Eu tenho uma experiência com a Eunice, eu já contei aqui. Às vezes a gente chega numa loja, não tem ninguém. Uma loja ou um restaurante, um lugar. Aí nós chegamos, entramos na loja e vamos lá falar com alguém, um vendedor. Daqui a pouco chega um, chega outro, chega outro. Nós olhamos um para o outro e a gente já fica rindo. Porque quando a gente chega, chega o movimento. Quando a gente chega, o cliente entra. Quando a gente chega, estava todo mundo parado, batendo papo, e agora está todo mundo trabalhando. Tem gente para atender. Isso é porque nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós somos uma bênção. Então você não é aquilo que você recebe. Você é aquilo que você é. Você é aquilo que Deus te fez. E outra coisa, o desejo de Deus é que todos nós sejamos uma bênção. Quem quer ser bênção aí? Glória a Deus, você quer ser uma bênção? Feche os teus olhos aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu nome. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o teu nome porque é assim mesmo. Do jeito que o Senhor falou com Abraão, o Senhor cumpriu. E nós temos experimentado nas nossas vidas essa bênção, Pai. Eu quero declarar hoje mudanças na vida de pessoas aqui através da obediência. Eu quero declarar aqui hoje em nome de Jesus, pessoas que talvez estejam passando por alguma dificuldade e não entendem que o Senhor está tratando, o Senhor está cuidando, está fazendo com que elas amadureçam. Eu quero profetizar um povo forte, um povo fiel a Deus, um povo que confia em Ti. Eu quero profetizar aqui um povo vitorioso e abençoador, aleluia. Onde eles passarem, eles serão bênção. Com quem eles estiverem em contato, o Senhor vai abençoar. Aonde eles chegarem, se as portas estiverem fechadas, o Senhor as abrirá. Se levantarem contra eles, o Senhor será com eles. E o Senhor dará vitórias a eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aqui essa noite, dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Pode oferecer um aplauso ao Senhor? Amém.